Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu me chamo André Bucão, sou médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre com a Verônica, sobre o trabalho que ela executa lá no Aquarrio, né? Deixa eu se apresentar. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Verônica Takatsuka, eu sou médica veterinária responsável técnica aqui pelo Aquarrio e a gente trabalha diariamente atendendo os nossos pacientes, que são peixes e alguns invertebrados também. E como é que surgiu a ideia de trabalhar com aquário, com peixe? Então, desde a graduação, eu tinha uma criação de peixe em casa, então eu criava carabandeira e meu namorado criava beta, e a gente vendia para os lojistas, né, em Brasília. Então, é uma reprodução bem fácil, o animal ele acaba sendo bem barato, e o transporte, o principal polo assim de fornecimento desses animais é Minas Gerais. Então, o transporte, eu morava em Brasília, fiz faculdade em Brasília. O transporte de Minas até Brasília acabava saindo mais caro do que o peixe mesmo. Então, a gente tinha um mercado gigantesco, assim, todas as nossas desovas a gente conseguia vender muito fácil. E aí, sempre, né, uma matriz acaba ficando doente, aí você, veterinário, vai ler ali sobre a doença, vai testar algumas medicações, ver o que dá certo, o que não dá. Eu acabei me apaixonando por essa área, fiz vários cursos de reprodução, de carpa, peixes de couro, alguns bem voltados para aquicultura mesmo, né, o pacu, o tambacu. E aí o meu TCC já foi com peixe, o meu mestrado eu já fui para água salgada, trabalhei com raias de água salgada, e aí logo depois do mestrado já me convidaram para trabalhar em aquário. E não deve ter sido muito fácil, né? Porque a... acho que é uma área que a gente atua pouco, ou tem pouca procura. Sim, na verdade a gente tem pouquíssimos profissionais capacitados, né? Na graduação mesmo a gente não vê quase nada, e é uma coisa totalmente diferente, é uma anatomia diferente, a fisiologia é diferente, as doses são muito diferentes, assim. A gente usa umas doses para analgesia muito altas, para antibiótico muito baixa, e aí a gente tem poucos estudos de farmacocinética, farmacodinâmica. Muitos parasitas que a gente pega na rotina são espécies novas, registro de ou hospedeiro novo, ou a espécie mesmo recém-descrita, ou a gente pode descrever. Então, tem muita coisa para se descobrir ainda. É um mundo veterinário quase que papel em branco, assim. E com isso deve ter complicado, né? O começo de você, depois que você saiu do mestrado, já foi direto para o aquário. Isso. Então, no mestrado foi onde eu aprendi mesmo a ser veterinária de peixe, né? Então, tinha algumas fazendas de peixe que estavam com alguma patologia, os peixes estavam morrendo, e aí, como eu era a única veterinária do laboratório, entravam em contato com o meu professor, e o meu professor ia comigo até as propriedades fazer visita técnica. Então, a gente está, tipo, num flutuante ou no meio do mar, com vários animais mortos ali, e a gente tem que fazer necrópsia, coletar material, levar amostra. A gente tem que achar também um laboratório que saiba analisar essas amostras. Então, às vezes, eu coleto um sangue de um peixe, mando para um laboratório veterinário. Se o laboratório não tiver um patologista que tenha essa experiência, né, ou que tenha esse cuidado de fazer uma análise bem detalhada, porque tudo é manual, né? O diferencial de leucócitos é manual, é o olho da pessoa que vai falar se é linfócito, se é monócito. Então, a gente tem que também se cercar de pessoas que estejam dispostas a estudar sobre a fisiologia desses animais e a atender a gente da melhor forma. Então, geralmente, vocês vão para laboratórios bem específicos, né? Então, normalmente, quando eu chego numa cidade nova, eu encontro um laboratório que atende animal selvagem, que já tem uma rotina assim diferente. E aí, muitas das vezes, eu mando umas aviso, né, que eu vou mandar de peixe, como é que faz, se precisa de ajuda para ir lá. O meu mestrado foi com exame de sangue de peixe, então muitas das vezes eu vou até o laboratório para tirar a dúvida, né, da pessoa, fazer, mostrar os livros de referência que eu tenho. Então, a gente sempre trabalha muito junto. E eu gosto muito de trabalhar junto com a universidade, né? Então, aqui no Rio, a gente tem um projeto de extensão com a UF, que é a Universidade Federal Fluminense, com o Laboratório de Patologia Clínica. E aí, a gente tem vários projetos de pesquisa sendo desenvolvidos, né? Projeto de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E testando, assim, qual o melhor anticoagulante para determinada espécie. Quanto tempo depois da coleta eu consigo conservar essa amostra?
que normalmente para os outros animais selvagens é mais tranquilo. Ah, usa DTA, segura até 4 horas. Aqui a gente vê que para alguns tubarões hemoliza em praticamente todos os anticoagulantes e que 2 horas depois da coleta a amostra já está totalmente hemolizada. E aí complica, né? Porque cada espécie vai ter um parâmetro desse diferenciado. E não Isso. são poucas as espécies. Não, não são poucas. E tudo altera, né? A qualidade de água altera, a dieta altera, época do ano, se está em temporada reprodutiva, vai alterar. Então, o que a gente faz é que a gente tem um manejo preventivo bem pesado, a gente coleta várias amostras de sangue ao longo do ano, e como o animal é microchipado, a gente consegue comparar ele com ele mesmo, né? Tipo, ano passado ou 6 meses atrás. E aí a gente faz o nosso intervalo de referência daquele tanque em específico. E geralmente, quanto em quanto tempo vocês fazem essa coleta? Depende muito da espécie que a gente está trabalhando, né? Normalmente, pelo menos uma vez por ano, mas a gente tem algumas espécies que estão desenvolvendo pesquisas, né? A gente coleta 4 vezes por ano, para fazer a avaliação hormonal também, acompanhar a curva ao longo do ano, assim, dos hormônios reprodutivos. Ah, legal. E deve ser realmente um trampo pesado, né? Porque não é um animal que você coletar fácil. Então, na verdade, é bem fácil, né? Os animais aqui, os grandes que a gente realmente precisaria, seria uma dificuldade, eles são condicionados. Então, todos os dias, durante a alimentação, o mergulhador interage ali de alguma forma, né? Fazendo o condicionamento. A gente tem várias espécies de tubarões e raias, todos comem na mão. Então, os maiores, que são os tubarões lixas, todos os dias os mergulhadores fazem a imobilidade tônica neles. Então, eles entram no tanque, viram esse tubarão de barriga para cima. E quando ele está de barriga para cima, ele entra no que a gente chama de imobilidade tônica. Ele entra num estágio de relaxamento, assim, e fica lá bem tranquilo, respirando normal. Ele não está anestesiado, ele só está de barriga para cima. E aí, todos os dias, a gente vai fazendo isso e a gente vai evoluindo no condicionamento, né? Então, quanto tempo ele tolera ficar de barriga para cima? Ah, ele já está ficando tranquilo de barriga para cima, então eu vou passar a mão na barriga dele, eu vou pegar na cauda dele. Então, eu consigo coletar sangue, eu mergulho, né, também, e coleto o sangue lá embaixo. Então, o mergulhador pega o tubarão, vira de barriga para cima, o tubarão fica bem relaxado, e aí eu pego na cauda dele e coleto. Então, A é coleta é bem feita tranquilo, dentro da é água. muito sangue, dentro d'água. É um fator mais para facilitar, né? A gente fez uns testes também coletando dentro d'água e coletando fora d'água, porque eu fiquei com medo de aspirar água também, né? Ainda mais Uhum. água salgada, ia coagular muito mais rápido. Mas a gente conseguiu manter um padrão super bom, assim. Então, é muito menos estressante para o tubarão e para o mergulhador se eu for descer 7 metros de profundidade e coletar sangue lá embaixo, do que o mergulhador pegar o tubarão e bater perna e subir com ele 7 metros, assim, de coluna dada. E pode alterar também, né? Porque pode gerar estresse, pode gerar um monte de coisa, pode alterar esse exame. Isso. E tem uns outros artigos já publicados sobre a imobilidade tônica, que é uma técnica bem conhecida assim para quem trabalha com tubarão e raia. Então, algumas espécies são bem suscetíveis. Você virou ela de barriga para cima, ela fica toda relaxada. Você pode fazer o que você quiser com ela. Algumas outras elas ficam mais tranquilas. Algumas raias ainda continuam batendo ali as nadadeiras, mas a gente consegue fazer um ultrassom, uma coleta de sangue. Então, trabalhar, né, o condicionamento junto com o manejo veterinário é perfeito, assim, tanto menos estresse para o animal e mais segurança para a equipe também. E qual desses é mais complicado para você mexer? Eu acho que a geminura, a gente tem uma raia, ela tem 1,70 m de largura, é um animal enorme, ela pesa mais de 50 quilos, só que a cauda dela é desse tamanhozinho, assim, Putz. e normalmente eu coleto o sangue da cauda, então o vaso que eu tenho para coletar é muito, muito, muito pequeno. Então, sempre é muito difícil, a gente coleta um volume muito pequeno. A gente já tentou outros locais de acesso, mas o da Cabo é o que ainda sai um pouco melhor, mesmo o animal sendo muito grande. E no caso desse de aquário, vocês trabalham mais com preventivo do que curativo, né? Isso. É. Então, por isso que a gente faz pelo menos uma vez por ano, a gente coleta o sangue, né, de todo mundo, a gente faz exame de ultrassom.
Se tem alguma coisa estranha lá, a gente já leva esse animal para quarentena. A gente tem um centro cirúrgico aqui, a gente consegue fazer alguns procedimentos. Mas hoje em dia tá bem tranquila a rotina, assim. O plantel já está bem estável. A gente tem vários sucessos reprodutivos, então a gente tem vários filhotes na quarentena. Várias reproduções inéditas também. Então, hoje em dia, os casos mais graves que eu tenho é relacionado a alguma reprodução. Ou durante a cópula, né? Então, os tubarões e as raias, a cópula, ela é meio agressiva, vamos dizer assim. Então, o macho, ele vai morder a fêmea. E aí, essas mordidas vão causar algumas escoriações. Algumas escoriações são bem leves, como no caso das raias. Mas no caso de alguns tubarões que tem mesmo o dente ali, a gente tem umas escoriações mais graves. E aí, o veterinário tem que estar sempre observando para definir, né? Quando é o momento da gente separar o macho ou levar a fêmea para quarentena e fazer um tratamento. Você disse que aí vocês têm um centro cirúrgico, né? Isso. Como é que é anestesiado esses bichos? Então, a gente só precisa manter ele úmido, né? Então, a gente tem um carrinho que a gente chama de vetmóvel, e aí a gente anestesia direto nas brancas. A gente abre o opérculo do peixe, coloca ali, geralmente propofol, a gente pode entrar com alguma medicação mais leve, se não for fazer algum procedimento cirúrgico, né? Mas aí, para um procedimento cirúrgico, a gente entra ali com propofol, ele cai quase instantaneamente, assim, 2 minutos, 3 minutos, ele já está num plano, num anestésico bem profundo. Aí a gente faz só um. A gente coloca uma bomba de água, essa bomba de água coleta uma água com oxigênio, né? E vai direto na boca do peixe. E aí da boca do peixe cai ali, escorrendo pelo opérculo e cai nesse reservatório. Então fica um circuito direto ali na brânquia, né? Pelo opérculo, caindo no reservatório. Então a gente consegue manter 40, 1 a 2 horas ele fora d'água sem problema nenhum. E aí sempre mantendo, né, ele sempre úmido. Então a pele dele úmida, a cabeça ali, a córnea sempre lavando de vez em quando para manter a umidade. E quais são os procedimentos cirúrgicos que geralmente podem ocorrer? O que mais faz aqui é caso de cesárea, então a gente tem algumas raias que elas já são mais idosas, então elas têm problemas recorrentes de reprodução, então ou o animal o filhote é muito grande, né? No caso das raias ticonhas, é um filhote só. Então, às vezes ele é muito grande e não passa ali naquela cintura pélvica, então a gente tem que fazer cesárea. E a gente teve alguns problemas com o caso de que a gente teve que fazer a enucleação. Então, a gente retirava o olho de jaguariçá ou o olho de cão. Deve ser bem interessante o procedimento em si, né? É, Eu falo pra mim que não tem essa... Pra ser sincero, eu nunca nem vi como é que faz. então, no caso das raias, a primeira cirurgia que a gente fez, a gente utilizou até o centro cirúrgico do Bioparque, que é o zoológico aqui do Rio, né? E aí todo mundo ficou bem surpreso, assim, né? Da gente levar a raia, a gente levou ela até lá, aí induzimos uma anestesia lá e ela veio recuperando no caminhão, numa água limpa. Mas é quase que a mesma coisa de um animal terrestre, né? A gente consegue fazer o monitoramento anestésico com os mesmos equipamentos. O que vai mudar um pouco é a dose e como a gente fornece essa medicação, porque a gente coloca direto ali nas brânquias, é quase que endovenosa, assim, é muito rápido. Pô, legal. E são quantos animais que vocês têm aí? Hoje a gente tem cerca de 9.500 animais. Caraca, é bastante, né? São muitos. Mas a maioria são invertebrados ou peixes muito pequenininhos. A gente tem um tanque que só ele tem cerca de 6.000 animais, que são os pequenos amazônicos. Hum, e deve ser bem interessante, porque vocês fazem essa... Vocês fazem ronda todo dia, olha como é que tá. No dia, 2 vezes por dia. Então, logo que eu chego e antes de ir embora, eu faço a ronda. E os tratadores também, a gente tem uma dupla de tratadores que são responsáveis por setores. Então, se ele já vem alguma coisa diferente, tipo, hoje aquele animal não comeu direito, ou eu acho que aquele ali está emagrecendo muito, a gente já captura ele e leva para quarentena. Então, na quarentena, eu consigo colocar ele sozinho no aquário, fornecer uma alimentação e ter certeza se ele está comendo ou não. Uhum. E esses tratadores têm que também ter uma certa experiência, né? Para notar esses detalhes. Então, normalmente os testadores eles são estagiários,
da biologia, né, do manejo, e aí quando abre uma vaga eles são contratados. Então, normalmente quando eles são contratados, eles já estão com a gente há 2 anos. Então, eles têm que ter um olho, assim, né, uma paciência de se preocupar com o animal também. E, né, eles são super carismáticos, então tem vários animais que comem na mão, reconhecem ali o tratador quando a gente chega próximo do tanque, ele já vem. A gente tem o polvo também, o polvo come na mão, a gente coloca a mão dentro do tanque, ele já abraça a nossa mão, assim. Então tem vários animais que interagem muito. E deve ser bem gratificante também, né? Porque acaba que é um trabalho não muito convencional, por assim É, dizer. sim. Então, eu acho que o que mais eu sinto, né, assim, feliz é quando o animal está muito mal e a gente faz uma medicação e consegue reverter, né, o quadro do animal e ele fica estável e até às vezes se reproduz. A gente tem várias espécies aqui no aquário que só a gente reproduz. Então, a raia borboleta, né, na verdade, nenhum aquário no mundo consegue manter ela direito e a gente tem reproduções anuais, então todo ano a gente tem reprodução delas. A gente teve a reprodução também do tubarão galha branca, é o primeiro registro em aquário aqui no Brasil, e a gente teve 2 nascimentos. Esse ano a gente tem mais 3 fêmeas grávidas, então é muita reprodução. A gente tem várias fêmeas também bem barrigudas já, com um monte de filhotinho, e aí lá para maio começam os nascimentos. Então também é tudo programado, esses nascimentos, mais ou menos para uma época mais. Para condensar, para ficar mais fácil para vocês também o manejo, né? Aí é uma loucura. Chega maio, é um Deus nos acuda. É a quarentena cheia de filhote. E esse acompanhamento da gestação é feito com ultrassom? Isso, a gente faz com ultrassom. Agora a gente tem o nosso próprio ultrassom, então a gente consegue fazer. E aí a gente vai. É muito difícil do veterinário também, ultrassonografista, ter noção da anatomia desses animais. Então a gente já tem alguns profissionais que acompanham a gente há uns 2 ou 3 anos e eles vão fazendo ultrassom repetidos, né, daquele mesmo animal ao longo do ano. Então, às vezes, ele olha um negócio ali que não sabe muito bem o que que é, e aí daqui 2 meses ele vem de novo e virou um embrião. Então, da próxima vez que ele vê aquele negócio, ele já sabe que aquilo vai virar um filhote, né? Então, é muito bom a gente ter pessoas que gostam de aprender, né? E que têm essa disponibilidade para estudar e se dedicar mais a esses animais que não são muito comuns na rotina, né? Então, a gente tem vários veterinários especialistas que contribuem muito aqui para a nossa rotina, né? De ultrassonografia, radiografia, oftalmo, oncologista, endócrino. E aí cada um vem com o seu conhecimento e a gente vai discutindo e chega num tratamento que a gente vai tentar para aquele animal. E como existe pouca informação, a galera conhece pouco sobre a questão do peixe, acaba que é um aprendizado diário, né? É, é um aprendizado diário e a gente aprende muito com outras profissões também, né? Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar, então o pessoal que trabalha com a pesca vai saber muita informação, o pescador que lida com esse animal pescando ali também vai saber muitas informações que às vezes é um detalhezinho que para a gente faz muita diferença. Então, tem uma história que contam, né, que o pescador falava que as sardinhas, elas não enxergam no escuro. Então, se você colocasse uma fonte de luz dentro da caixa, elas parariam de bater na caixa. E realmente é. Então, quando a gente coloca as sardinhas dentro de uma caixa escura, a gente escuta elas batendo a cabeça na caixa. Quando a gente coloca uma lâmpada dentro dessa caixa, esse barulho para. Então, assim, é um pequeno detalhe que contribui muito, né, para o transporte adequado desse animal, que é uma observação de um pescador. Então, assim, a gente aprende muito com todas as áreas, assim, pescador, biólogos, engenheiros de pesca, zootecnista, né? Todo mundo trabalha muito junto. E essa equipe multidisciplinar acaba também facilitando as decisões. Isso. O que a gente fala é que o peixe, quando ele está com uma qualidade de água adequada e uma nutrição boa, o veterinário não vai ter quase problema nenhum. Aí a gente vai pegar umas coisas mais cabeludas, assim, né? Neoplasia, distocia, problema com reprodução. Mas o básico ali, infecção de protozoário, bactéria, fungo, vírus, é mais difícil quando a gente tem uma qualidade de água adequada e uma nutrição boa.
Então, o veterinário, ele também se mete em questões de sistema de filtragem. Então, se a água não está boa, os animais vão ficar doentes e vai acabar todo mundo tendo que fazer um tratamento com antibiótico ou com algum medicamento para o protozoário, né? Então, todo mundo acaba se metendo na área de todo mundo, porque é tudo muito interligado, assim. E medicar esses animais não deve ser lá muito fácil. Então, eu já estou acostumada, eu trabalho há tanto tempo com os peixes que para mim é difícil medicar outros animais. Então, a gente faz as mesmas coisas. A gente faz injeção, a gente usa colírio, pomada oftálmica, a gente usa pomada na pele também. Só que essa pomada que a gente passa na pele, como ela vai ficar em contato com a água, eu peço para a farmácia de manipulação fazer uma base bem grossa, como se fosse um Bepantol, assim, um hipoglós. E aí a gente coloca óleo ozonizado também, que ajuda muito na cicatrização. Além disso, tem as injetáveis, a gente faz também por via oral. Por via oral, eu prefiro mais usar só vitaminas ou homeopatias. Uhum. Antibióticos, analgésicos, assim eu faço tudo injetável. Ou por banho, que a gente consegue também dar medicação através do banho de imersão. É interessante. Porque eu achei que fosse mais difícil, mais complicado. Bem tranquilo. E os tratadores ajudam muito também, né? Então, quando é difícil pegar esse animal para injetar, é um animal muito estressado, a gente acaba fazendo essa medicação na água. Aí o veterinário tem que entender de sistema de filtragem, porque a medicação vai estar na água. Então, a gente precisa desligar alguns equipamentos para que essa medicação não seja removida, né? E a gente trabalhe com uma subdosagem. E aí, nesse caso, esses animais vão para quando eles vão para quarentena, eles ficam isolados, não ficam. Cada paciente vai ter a sua baia, por assim O dizer. aquário. É. Assim, quando eu tenho patologias assim, individuais, eles vão para quarentena e eu trato eles individualmente, cada um com seu protocolo. Mas se eu chego num recinto, por algum acaso quebrou um equipamento e a temperatura subiu muito, e aí depois a temperatura abaixou de uma vez, tipo, a imunidade desses animais já vai estar lá no chão, assim, eu vou ter que entrar com alguma coisa para subir, melhorar esse sistema imune, e provavelmente eles já vão estar cheios de protozoários ciliados. Aí eu trato o tanque inteiro. Então, às vezes, tanque de 70 mil litros eu tenho que tratar por conta de uma pancada de temperatura que eles tomaram por alguma falha de equipamento. Então acaba que você tem que meio que ter uma noção de tudo, né? É, de tudo. Porque não só do animal em si, mas como você falou, filtragem, temperatura, o recinto como é que tá, como é que não tá. Tem que ter todas essas informações. Isso. E aí o veterinário, ele se mete muito em todas as áreas, assim, né? Então, por exemplo, a gente tem uma patologia que é bem comum da gente ver em tubarão e raia, que é o boço. Então, o boço é o hipertiroidismo e a nossa principal causa em tubarão e raia é por falta de iodo. Então, às vezes você está dando iodo na vitamina desse animal, então você está fornecendo na dieta, você coloca na água e mesmo assim o animal está desenvolvendo. E aí, quando a gente vai estudar a fundo, o nitrato está alto. Então, ciclo do nitrogênio, a gente tem que saber de cor ali, amônia é transformada em nitrito, que é transformada em nitrato, vai cair o pH, a gente vai precisar de bactérias que precisam de oxigênio ou não. E aí, quando o nitrato está muito alto na água, às vezes a água está transparente, ela está super bonita, ela está linda, mas o nitrato está acima de 30 ppm. Não adianta o iodo que você der na dieta ou diluído na água, esse animal não vai absorver e vai desenvolver o hipertiroidismo. Então, a gente precisa saber de tudo mesmo, e às vezes um detalhezinho vai desencadear uma doença hormonal bem complicada, que é super fácil de tratar, né? É só a gente remover esse animal dessa água com nitrato alto, colocar ele numa água com nitrato baixo, ou instalar um equipamento de filtragem para remover o nitrato da água, que é o denitrificador. Acaba que é muito detalhe para você manter É, esses animais saudáveis. Não é só a alimentação e água boa. Tem que estar todo o resto funcionando, é isso? é que água boa é uma coisa assim muito grande, né? Não é só assim, ah, ele tem que estar numa salinidade boa e numa temperatura. Não, é salinidade, a temperatura, amônia, nitrito, nitrato, KH, GH, fosfato. Então, são muitas coisas. E quando a gente trabalha com animais mais sensíveis ainda, como no caso dos corais,
aí que o negócio fica realmente muito. São muitas análises: carbonato, magnésio, silicato. Então, às vezes, está tudo bom. Um que saiu um pouquinho, os animais já sentem. Então, principalmente os corais, né, os invertebrados, eles sentem muito. E aí essa análise da água é feita diariamente. Aqui a gente tem, aqui no Aquarrio a gente tem um laboratório, que é um setor, a gente tem 4 pessoas trabalhando ali. E aí eu já passo ali, do tanque 1, quais são os parâmetros ideais. E aí já coloco lá todos os parâmetros ideais. Para o tanque 2, o que, que vai ser de diferente, né? Então eles já tem uma lista com todos os parâmetros ideais de todos os tanques. E aí elas fazem as análises todos os dias, só que é uma rotina. Então, segunda-feira vai fazer da quarentena. Terça-feira são dos tanques de exposição. Quarta-feira tem dos tanques da aquicultura. Então, ao longo da semana, elas vão fazer 2 vezes na semana todos os tanques de exposição, todos os parâmetros, e todos os tanques da quarentena, todos os parâmetros. Se alguma coisa estiver fora, ela já me manda no WhatsApp. Tem um grupo de alertas, e aí elas já me mandam ali qual parâmetro está fora. Alguns parâmetros são bem fáceis da gente corrigir, é só a gente adicionar uma suplementação ali. Outros parâmetros, como temperatura, é mais difícil, a gente tem que instalar um equipamento e dependendo do tamanho do equipamento, é um equipamento muito caro, né? Se for um tanque pequeno, é mais barato, geralmente a gente já tem esse equipamento em estoque. E as espécies não ficam isoladas, só uma espécie em cada aquário. Não, a gente tem aquários com temas, né? Então, a gente tem um aquário que chama ciclídeos africanos. A gente vai ter lá 30 espécies de ciclídeos africanos. Então, se eu não me engano, a gente tem um único aquário que é monoespecífico, que é um peixinho bem diferente que ele acaba saindo da água, né? São os mud skippers. Então, a gente precisa manter numa salinidade intermediária, que não é qualquer espécie que gosta. Aí, ele é o único que a gente tem espécie específica, assim. E aí complica para você manter esses parâmetros, né? Porque tem que ter um ali que seja bom para todos. É. Isso deve ser Mas, mais na verdade, eles complicado. são bem temáticos. Então, assim, a gente tem um aquário que é de peixes recifais. Normalmente, todos os peixes recifais vão preferir o mesmo parâmetro de água, assim. Então, a mesma faixa de temperatura, salinidade, né? E aí, no caso dos corais, que aí é uma coisa mais delicada, porque a gente tem a iluminação. E aí, dependendo da espécie do coral, ele prefere uma iluminação mais forte ou mais fraca. E aí complica, né? Aí a gente tem que escolher um lugar adequado para aquele coral. Então, quando ele prefere uma iluminação mais forte, a gente coloca ele mais para cima e mais exposto àquela iluminação. Quando ele prefere uma iluminação mais fraca, a gente coloca ele embaixo, numa sombra ali, embaixo de uma pedra. É muita coisa para poder manter um recinto. Então, são pequenos detalhezinhos, assim, que depois que a gente padroniza tudo, fica 100%. Mas se começa a dar alguma coisa errada, até a gente descobrir o que que é, dá um trabalho. Eu acredito. Porque cada espécie dessa também deve responder de forma diferente a essa alteração. É. A gente tem espécies muito mais sensíveis que de um dia para o outro ela vem a óbito, e tem outras espécies que toleram muito mais variação de qualidade de água, nutrição também. O pessoal o pessoal separou uma notícia aqui, só para a gente poder comentar, que diz que há um ano atrás teve uma polêmica de uma influenciadora famosa que comprou uma mansão que possui um aquário com tubarões. Na sua opinião, qual é o impacto da posse desses animais marinhos como tubarão por partes particulares sobre a biodiversidade marinha, o equilíbrio de ecossistema e o bem-estar animal? Acho que foi até tubarões bambus, né, que são tubarões exóticos, são tubarões que em praticamente qualquer loja de aquário maior assim a gente consegue encontrar. Pela lei, né, eles não são proibidos, até porque eles são exóticos, mas é complicado, né? Esses animais, eles se reproduzem muito fácil mesmo. São tubarões que colocam ovos. Então, algumas fêmeas colocam até 40 ovos por mês. Nossa. Então, é um volume absurdo, assim, de tubarões que vão nascer. E aí, atualmente, essa espécie está proibida de importar.
Então, hoje em dia, a gente não consegue mais importar esses animais legalmente. A gente tem as reproduções que acontecem aqui no Brasil, que não são legais, né? Já que esses animais não têm uma autorização muito clara da gente ter aqui. E corre o risco dele acabar comendo outros peixes no aquário. O dono do aquário fica com raiva desse animal e soltar ele em vida livre. O menos grave é que é um animal de pequeno porte. Ele fica no máximo, assim, 1 metro de comprimento, mas tem um risco de introdução, né, de uma espécie exótica que vai predar alguns peixes recifais nossos aqui, que não estão acostumados com essa espécie, além da chance dele transmitir alguma patologia que está ali com ele quando ele é introduzido numa vida livre ali, né, ele causa um impacto bem considerável, naquele ambiente. E acaba que também predador para ele vai ter que se adaptar a ele, né? Mesmo ele É, sendo de porte menor. isso. A gente tem algumas espécies de tubarão que são primos, assim. Essa espécie não é brasileira, mas tem alguns primos brasileiros. Então, até com relação a predador, a gente teria alguns predadores naturais, assim. E, então o risco maior seria só realmente dessa mais patologias, de predação dele em outros peixes. Isso. E eu acho que o mais grave mesmo de manter esses animais, ainda mais quando a gente tem um casal, é essa superpopulação que é incontrolada, assim. A fêmea, ela consegue armazenar o sêmen, e aí mesmo sem o contato com o macho, ela coloca ovos com os filhotes, e aí se você não retira esses ovos, né, se você coloca ele ali para reprodução, se você deixa ele, ele vai gerando esse ovo, né, em 3 meses nasce um tubarãozinho. E esse tubarãozinho, ele nasce pronto para caçar. Então, ele vai comer pequenos peixes, camarõezinhos, não tem um cuidado parental, assim, significativo, né? Então, num caso desse, uma fêmea solta é, em algum local pode gerar um número muito grande. Grande, muito grande. E ela, mesmo sem o contato com o macho, tem alguns artigos que falam que ela consegue colocar o ovo com o filhote durante 3 anos, Nossa! com esse material que ela consegue acumular ali. Então você falou que são 40 ovos, né? Em média. Se você botar aí que metade vá para frente, você tem um número É, extremamente alto em 6 meses. sim. Né? E uma introdução de uma espécie nova, pode ser que gere um desequilíbrio considerável. Para nossa sorte, ele não é tão barato, né? Então, ele, o animal, não é barato e a estrutura que precisa para manter esse animal também não é barata. E acaba que também nesses casos ele não se preocupa muito com a estrutura adequada. É, Né? Ele quer lá porque é bonitinho. uhum, Mas ele não vai se preocupar com essa estrutura adequada. Porque, por mais que você diz que ele é pequeno, né? isso. Mas tem que ser um Ele aquário chega de até. que tamanho? Então, normalmente nas lojas eles são vendidos a tipo 30, 40 centímetros. Eles chegam. É que o crescimento também é lento, né? Então, eles podem chegar na literatura a 1,20 m. Só que para ele chegar a 1,20 m são 10 anos de crescimento. Então, É, o que a gente vai encontrar, assim, animais 5, 6 anos, até uns 60, 70 centímetros. já é um tamanho considerável. É. E aí, se você mantém ele no aquário, né, ele vai acabar com a sua qualidade de água se você não tiver um espaço adequado, É, né, porque tem um que ser um sistema aquário de filtragem grande. adequado. É, pode ser um prejuízo considerável. Considerável. E aí, são animais de água salgada, né? Então, se você não tem uma fonte de água salgada, você vai ter que comprar essa água salgada, né? A gente consegue comprar sacos de sal marinho e a gente dilui ele na água doce e faz uma água salgada. Então, normalmente, quem já tem, né? Quem monta um aquário de água salgada já são pessoas que ou têm muito dinheiro para pagar uma equipe que vai fazer a manutenção, ou são pessoas que já entendem e gostam ali para fazer a sua manutenção, né? Porque os equipamentos são extremamente caros, a manutenção é extremamente caro, a alimentação desses animais, ele não vai pegar ração, ele vai comer lula, camarão, peixe, né, pescado, geralmente o pessoal da manjuba e sardinha, Vivo. Ou não normalmente necessariamente. congelado. É um trabalho considerável para você ter isso como pet.
É um trabalho considerável. Mas não é raro. É, mas deve ser bem, porque eu imagino, no caso aí de vocês, vocês têm uma estrutura toda para manter, como a gente está falando, qualidade de água, alimentação. E não deve ser barato e fácil para manter uma estrutura, como você falou, são 9.000 e poucos animais, não é isso? Não é barato, assim, a aquisição dos equipamentos é caro, a conta de luz também é bem alta, porque são vários equipamentos que ficam ligados o dia inteiro, É, né? porque não dá para você desligar um filtro durante a noite, não dá para você desligar para manter temperatura ou algo, não dá para você, beleza, acabou o expediente, a gente desliga aqui e amanhã É. liga de novo. Porque isso pode ser extremamente prejudicial para esses animais, né? E principalmente a variação, né? Então, se você tem um pico de temperatura, é muito pior do que você manter ela constante, mesmo que errada. Mesmo que assim, ela tá muito alta ou muito baixa. É melhor ela estar constante, que o animal consegue fazer adaptações fisiológicas ali, do que ficar variando com pico de temperatura. Então, mesmo que ela vá subindo aos poucos, ou caindo aos poucos, é melhor do que essa oscilação muito, Isso é muito muito brusco. acentuada. Então, tipo, às vezes a gente encontra alguns animais num pH muito ácido, tipo, o pH normal dele seria 6,5. Ele está sendo mantido num pH 4. Assim, só de você fazer o teste já dá arrepio, né? Mas você vê que o animal tá ótimo, os parâmetros de sangue dele estão ótimos, ele tá comendo. Por quê? Porque isso foi bem gradual e ele foi tendo adaptações fisiológicas para aquilo, né? Então, tem alguns animais que vão super tolerar e vão se adaptar, tem outros que vão acabar vindo a óbito. Nossa, é realmente muito detalhe. Muito É um detalhe. mundo totalmente diferente, assim, tudo que a gente aprende na faculdade, a gente meio que esquece e vai aprender um mundo novo. Eu lembro que na faculdade eu não tive nada de peixe. Absolutamente nada. E eu tinha uma professora que tinha mestrado com peixe. E que ela dava aula pra gente. Se não me falha a memória, ela deu aula pra gente de. Não era nem de clínica, de nada. Acho que foi de patologia. Ou. Era isso, acho que era de patologia. Uma das patologias específicas, mas que não tinha relação nenhuma com peixe. Então, e os meus professores, nenhum foi veterinário, assim, o meu orientador do TCC, ele é zootecnista, o meu orientador do mestrado, uma é bióloga e o outro é zootecnista. Um dos caras mais referências assim no Brasil é da agronomia, que trabalha com pesca de tubarão. Então, assim, falta de verdade, faltam muitos veterinários. Inclusive, se vocês têm interesse em trabalhar com animais aquáticos em geral, não só com tubarão ou raia, né? A gente tem uma falta gigantesca desse profissional no mercado, assim. É, eu imagino que realmente deva ser. Até porque, aí é uma visão minha, posso estar errado. Mas é porque eu acho que não traz a mesma visibilidade do que aquele cara que trabalha com produção bovino, coisa. Porque acaba que é mais um trabalho de bastidor mesmo, no seu caso. Como, por exemplo, é aquário, ou, ou um criatório. E tem muitos, quando a gente pensa em aquicultura, né, tem vários veterinários que eles não ficam lá no dia a dia. Então, eles são responsável técnico de uma produção de peixes ali, de uma fazenda, mas eles não estão lá no dia a dia. E quando eles estão lá no dia a dia, o salário também não é muito valorizado, né? Às vezes eles ganham um pouco mais do que um peão, assim, para fazer alguns trabalhos bem diferentes, né? Tipo, se a produção inteira morrer, a culpa é do veterinário. E é um trabalho de extrema importância, né? Porque É. você manter essa sanidade desses animais num aquário, ou seja no aquário, ou seja num criatório, é de extrema importância. Então, eu estou numa posição muito confortável. Então, eu consigo, se tem um peixe doente, eu consigo pegar ele, levar para a quarentena e tratar ele lá. E eu faço injeção, eu consigo pegar ele várias vezes ao dia se eu precisar fazer alguma coisa. Diferente do veterinário que trabalha com produção. Então, assim,
ele não vai conseguir dar injeção em todos os peixes, a não ser que seja uma coisa muito benéfica, como as vacinas. A gente já tem várias vacinas desenvolvidas para tilápia e para salmão, para as principais infecções bacterianas que a gente encontra. Então, isso é uma realidade, né? A vacinação de peixes, mas é muito difícil eu fazer um antibiótico injetável em algum peixe de produção. A saída que a gente tem é colocar o antibiótico na ração, só que se o peixe já está muito doente, ele não vai comer, então ele não vai receber aquela medicação que está na alimentação. E aí, assim, no caso das matrizes, né, que são os peixes maiores ali, os reprodutores, a gente vai ter essa atenção mais dedicada ali, de um veterinário específico ali para aqueles animais. Mas os que estão em crescimento, é muito difícil, assim, o controle, né, o acompanhamento diário, individual, né, é muito mais um acompanhamento de lote. E aí você acaba trabalhando mais com medicina de rebanho do que individual, né? E pensando mais em produção, a gente tem várias medicações que são limitadas, né? A gente tem uma lista de medicações que são permitidas e todas as outras são proibidas. Aí complica mais, né? Uhum. É... O pessoal separou aqui algumas perguntas rápidas, tá? Pra gente poder descontrair um pouco, né? Qual que é o seu animal favorito? Tubarão tigre. Qual animal você seria? Eu seria? Acho que um tubarão leopardo. Ah, quais são os desafios de se trabalhar no aquário? Desafios. Acho que é envolver a equipe toda, né? Num objetivo comum, assim. Então, a equipe da manutenção, se der algum problema no equipamento, vai interferir na saúde e no bem-estar desse animal. Então, mostrar que todo mundo está envolvido, né? Que às vezes uma pessoa, um trabalho que não é tão reconhecido faz tanta diferença, né? Quanto uma cirurgia, quanto uma medicação injetável, assim. Então, todo mundo trabalhando junto, né? Para o mesmo foco, né? Que é o bem-estar e a saúde dos animais. Um sonho. Ajudar na reabilitação, né, na reintrodução de algumas espécies criticamente ameaçadas. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Isso. Hum, acho que ele tem a linha lateral dos peixes. Filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Aí o Nemo, né? Nemo é clássico. Tem algum animal que você tem medo? Medo. Então, as moreias a gente tem que trabalhar com muita atenção, mas não medo, mas respeito, assim. Eu só trabalho com elas anestesiadas. A bocada daquela ali deve doer. É. O que você gosta de fazer durante o tempo livre? Moro no Rio, né? Aqui a gente surfa, a gente faz muita coisa na praia, então rema. Agora tá na moda o beach tênis, então tem várias redes ali ao longo da praia. Eu moro bem pertinho de Copacabana, então a praia de noite fica cheia de pessoas fazendo exercícios na areia. Qual é a melhor parte de trabalhar no aquário? Acho que ter a oportunidade de trabalhar com espécies que só tem aqui. Qual outra especialidade que você faria? Que você não tem, mas faria? Terminando o curso de homeopatia. Então, eu uso homeopatia no meu dia a dia. E aí ainda preciso fazer a última prova para pegar o certificado. O pessoal separou também aqui a questão de uma dica, né? Para os médicos veterinários, estudantes de veterinária, que querem trabalhar com animais marinhos, qual é a dica que você daria para eles? Eu acho que é fazer muitos estágios em centros de reabilitação, em aquários, em
lojas também e empresas que fazem a reprodução desses animais. Então, às vezes, a gente pensa que muitas das coisas a gente não vai usar, mas uma coisa que você aprendeu a trabalhar com um ser vídeo, tipo miopatia de captura, você vai ver a mesma fisiologia, as mesmas medicações, os mesmos protocolos em um tubarão-martelo. Então, acho que aproveitar todas as oportunidades, trabalhar com pequenos, né, trabalhar com grandes e tentar ir já direcionando as suas pesquisas, TCC, estágios ali para os animais aquáticos. Eu fiz a faculdade em Brasília, então a minha graduação inteira eu trabalhei com água doce. Então é muito possível, né, que você mesmo morando longe do litoral, você venha trabalhar com animais aquáticos marinhos depois. E qual é a parte mais gratificante disso tudo? Né? Porque você falou a questão de ver aquele animal se recuperar, né? Então, e muitos desses animais são animais criticamente ameaçados de extinção. Então, assim, aqui a gente tem a oportunidade de trabalhar com raias, com tubarões, com moreias, com peixes, que no Brasil só o Aquario tem. Então, às vezes o animal ele é super tranquilo, assim, a gente consegue fazer ultrassom, coleta de sangue, com ele colaborando, assim, e em nenhum outro lugar a gente vai conseguir isso, né? Se a gente for trabalhar com animal de vida livre, os animais vêm através da pesca, então, não são animais condicionados, são animais que estão ali pescados, né, lutando ali pela vida deles, e a gente vai fazer um atendimento veterinário. E quando a gente trabalha no aquário, a gente consegue acompanhar esse animal a vida inteira dele, né? Então, a gente atendeu a mãe dele, a gente ajudou no parto, fez algum procedimento cirúrgico, e a gente vai acompanhando ele crescendo, né, se desenvolvendo. E aqueles que mais dão trabalho são os que a gente mais tem afeto, né? Então, normalmente os que mais dão trabalho é o que a gente mais tem um carinho, que a gente mais conviveu ali com eles. E como é que você vê o futuro da própria veterinária com animais marinhos, com peixes? Como é que você vê? Porque a gente realmente tem muito pouco. Como a gente comentou no Então, início, mas se a gente comparar com anos atrás, hoje a gente já tem muito mais coisa. Então, até as medicações, sabe? Antes a gente usava azul de metileno, verde malaquita, que são medicações, nem são medicações, né? São substâncias extremamente agressivas, cancerígenas. E hoje em dia a gente já tem muitas outras opções novas. A gente já tem veterinários especializados, né, nesse atendimento. A gente tem muito mais pesquisa. A gente tem mais tecnologia que a gente consegue aplicar na rotina desses animais. Então, a gente, comparando, né, a medicina dos peixes para a medicina de pequenos, nossa, a gente está anos-luz atrás, mas a gente tem vários especialistas que topam, né, aprender e estudar sobre esses animais. Então, assim, o futuro eu vejo que é muito promissor. A gente tem vários aquários sendo abertos no Brasil a cada ano, então, que eu sei, só desse ano para o ano que vem, vão abrir mais 4 aquários no Brasil. Fora os aquários gringos, né, que também vão puxando todo mundo ali para cima. Então, fazendo várias pesquisas, a parte de farmacocinética, farmacodinâmica, medicamentos que a gente consegue utilizar. Lá fora eles já estão bem mais avançados. Assim. Várias medicações que no Brasil ainda são proibidas, mas que lá fora eles já usam na rotina. Então, eu vejo um futuro bem promissor, apesar de não ser muito rápido. sei porque assim, eu formei em 2003. E eu tive dois colegas meus que foram para fora, para um aquário nos Estados Unidos, para fazer o estágio final. Nenhum deles continuou trabalhando com peixe. Nem na veterinária eles estão mais, mas isso é apenas um detalhe. Né? E eu vejo também que é de extrema importância também, né? Para você ter até uma medicina de conservação, como você falou, desses animais que estão em risco de extinção, você poder manter, ainda que seja em aquário, o ideal seria que você conseguisse manter para reintrodução. Então, só que aí para a reintrodução a gente precisa da parte da ecologia. E aí a gente precisa de um estudo de ecologia bem aprofundado, porque a gente não vai reintroduzir animais que estão na base ali, né? A gente vai introduzir tubarões e raias que são topo de cadeia. Então, assim, o impacto Acaba sendo da grande, né? introdução desses animais, né? Tem que ter um estudo, ver quantos animais a gente vai poder reintroduzir, se ele tem alimento disponível, fazer a telemetria dele. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais dados, né? Não, assim, muitos dados incríveis, mas a gente já tem alguma coisa
no nosso litoral inteiro, né, brasileiro. Porque você reintroduzir no ambiente, por exemplo, uma onça, é mais fácil. Você consegue acompanhar melhor, você consegue saber. Porque a telemetria desses peixes você vai fazer como? Não, bem parecido com a onça. Só que ao invés de colocar um colar, a gente coloca um dispositivo dentro da cavidade cilomática desse animal. Ou, se for um tubarão, a gente consegue parafusar na nadadeira dorsal dele. E aí consegue rastrear. E aí tem dois tipos de telemetria, né? Um que ele mesmo fica ali enviando o sinal para o satélite, e um outro que acaba sendo mais barato, que a gente coloca um tag, né, num animal, e quando ele passa, a gente tem dois sensores, assim, quando ele passa por esse sensor, a gente vai identificar que ele passou por ali. Então consegue Então, saber a região onde ele dependendo... está, mas não a Isso. localização exata. Se a gente tem, assim, uma baía, né, dependendo da área que a gente vai trabalhar e do recurso também, porque esse acaba sendo mais barato do que o que é independente. Se a gente trabalhar numa baía e aqueles animais não saem muito ali da baía, a gente consegue trabalhar com esses sensores, né, distribuídos ali espacialmente. Se for um animal que migra muito, aí vai ter que ser o tagzinho individual, que ele manda o sinal sozinho. Redes sociais, para quem quiser saber mais alguma coisa. Bom, eu tenho uma ONG, né, o Instituto Pro Peixes, e o meu, o arroba Instituto Pro Peixes, e o meu Instagram pessoal é veronica.takatsuka. Eu queria agradecer, né? Acho que a gente conseguiu trazer pelo menos um apanhado geral. E eu espero que os estudantes e aqueles que tenham interesse em trabalhar nessa área busquem informação. Eu acho que é extremamente útil, porque carece de mão de obra especializada, né? E aí seria um avanço, né? A gente ter mais gente. E hoje em dia a gente já tem pós-graduações bem voltadas para animais aquáticos, né? Tanto especialização quanto mestrado. Obrigado mesmo. Bom, eu que agradeço o convite. Espero vocês aqui para fazer uma visita técnica, para a gente filmar uns manejos, para vocês verem que é super tranquilo coletar sangue de tubarão. Queria dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, comunicação e marketing, vídeo, curso, tem um estúdio com chroma key, tem esse estúdio onde eu gravo podcast, tem uma estrutura bem legal, uma equipe de produção muito boa. E dizer que é isso. E até semana que vem.